Vamos partir dessa notícia do G1, que foi publicada no último dia 19 de agosto, e o título dela é Rio ganha a primeira motofaixa, veja como funciona. O objetivo é reduzir acidentes de trânsito com motos e melhorar o fluxo. Minha primeira sensação que fica é que, na verdade, essa medida, ao invés de diminuir o número de acidentes, vai aumentar, partindo do pressuposto que esses motoristas de motos não vão respeitar a faixa exclusiva por motos, principalmente se ela estiver congestionada. Mas, pensando a solução da mobilidade urbana no longo prazo, isso não resolve. O que resolve são transportes coletivos de massa, né, e faixas exclusivas de ônibus e BRTs, por exemplo, né. Priorizar transporte coletivo aos transportes individuais seria o suprassumo do planejamento urbano e regional, pensando no longo prazo, para a cidade do Rio de Janeiro e também para outras cidades. Isso serve também para outras cidades que têm o mesmo problema, um contexto parecido dos transportes e da mobilidade urbana do Rio de Janeiro, como, por exemplo, o número significativo de congestionamento das vias, principalmente horários de pico, né, pela manhã e no final da tarde, e fazer o fluxo ficar mais fluido nesses momentos de pico e também resolver o problema de acesso aos transportes coletivos nos finais de semana. O que isso significa? Significa que as pessoas também têm o direito de circular no espaço das cidades e usufruir daqueles recursos que ali possui, né? Como uma ida ao cinema, uma ida ao jogo de futebol, uma ida a um show. Muitas vezes as pessoas, e aí eu estou falando no contexto do Rio de Janeiro porque eu já vivi muito esse contexto, as pessoas ficam refém daquelas vans clandestinas que precisa fazer esse trajeto de circulação das pessoas. Sofri muito isso, principalmente em momentos que eu queria ir em jogo de futebol morando em São Gonçalo e Itaboraí e pensava 2 vezes antes de ir porque não tinha transporte coletivo para fazer esse translado no momento de volta do jogo, principalmente nos jogos de meio de semana, que termina ali em torno de 11h30, meia-noite, às vezes até mais do que isso. E a gente sabe que os transportes coletivos, no caso os ônibus, param de funcionar esse horário, né? Então fica muito difícil se locomover na cidade, sem pensar nesse contexto, obviamente, do movimento pendular das pessoas ao seu local de trabalho e vice-versa. Então, eu, de primeira instância, ao ler essa notícia, já fico um pouco reticente, porque acaba sendo uma política paliativa e não efetiva no contexto de pensar a mobilidade urbana no longo prazo. Vamos continuar a leitura. O Rio de Janeiro ganhou na segunda-feira a primeira motofaixa da cidade, na Lagoa Barra. O esquema em caráter experimental foi implementado em São Conrado, na pista sentido Lagoa, na autoestrada Engenheiro Fernando McDowell, para melhorar o fluxo e reduzir acidentes de trânsito com motociclistas. Ela será preferencial, mas não obrigatória, ou seja, você está diminuindo cada vez mais o espaço dos veículos de maior quantidade, e aí eu preciso incluir nesse contexto os veículos particulares, partindo do pressuposto que ele consegue movimentar mais de 2 pessoas, na expectativa de fazer com que o número de acidentes com motos diminua. Os demais veículos poderão passar sobre ela para mudar de faixa de trânsito. Nesse corredor, motos deverão andar até 60 km por hora, ante 80 km por hora, permitidos nas outras pistas. Radares foram calibrados para medir a velocidade de cada ponto. A faixa terá 2 km de extensão, delimitados por uma sinalização em azul, entre as 2 pistas de rolamentos atuais. Começa 80 metros após a rua Princesa Diana de Gales e vai até 40 metros antes do viaduto Mestre Manuel. Nessa reportagem tem algumas imagens que a gente consegue ilustrar esse vídeo, não sei porque está bugado, mas a gente consegue identificar aqui como que vai ser essa motofaixa nessa segunda imagem. Mais motos em acidentes. A autoestrada foi escolhida como primeiro local por causa da alta quantidade de acidentes e maior facilidade de controle operacional.
já que a base da 7 Rio fica a apenas 2,5 km e porque a via possui faixas mais largas, cuja pavimentação foi recentemente recuperada. Bom, uma informação que me parece muito interessante de se observar é que existe o mapeamento e o controle do número de acidentes, e isso de alguma maneira facilita na implementação desse tipo de política pública paliativa. Mas esses dados também precisam ser compartilhados para se pensar políticas públicas do longo prazo. Pensar a mobilidade urbana do Rio de Janeiro nesse sentido, pensando nos acidentes, locais de muito acidente, locais de muito congestionamento, pensar estratégias de construir novas centralidades para que as pessoas precisem se deslocar menos do seu local de residência ao seu local de trabalho. Isso de alguma maneira é uma das propostas que os pesquisadores da mobilidade urbana costumam apontar quando observa e aponta e propõe um cenário de mobilidade caótico, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso de São Paulo, sempre pensando, sabe, no longo prazo. Então vamos continuar aqui a leitura. Cerca de 600 motocicletas circulam por hora na Lagoa Barra, o que corresponde a 20% do fluxo, e 44% das vítimas de acidentes de trânsito no trecho são motociclistas e passageiros de moto. Câmeras da prefeitura mostram também que 41%, quase 42%, das motocicletas se envolvem em situações perigosas ao mudar de faixa e circular pelo acostamento ou entre os carros. Fica interessante buscar observar qual vai ser o resultado efetivo dessa política que é paliativa no longo prazo. Talvez fazer esse levantamento de maneira intermitente para tentar avaliar se isso vai ser positivo ou não e tentar dar uma continuidade nessa política pública para todo o resto da cidade, né? Imagino que os locais de maior circulação de veículos, como por exemplo a Avenida Brasil, outras avenidas importantes da região metropolitana do Rio de Janeiro, imagino que deve ter uma grande quantidade de acidentes de moto, né, por motivos óbvios, né? Quanto maior o número de carros, maior a probabilidade de acidente com motos. Imagino que isso deva trazer um contexto parecido. Isso me vem na cabeça, por exemplo, que na ponte Rio-Niterói, imagino que tenha muito acidente com moto, né? A gente vira e mexe vê notícias dessa passando nas mídias, principais mídias.